Bom dia, gente! Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrita ou inscrito, por favor, se inscreva. Não deixe de compartilhar também, porque o vídeo de hoje é relevante, tá? Vou ler aqui um trecho do livro Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não, assumindo o controle de sua vida. Também não deixe de dar o like, tá? É o like que vai expandir esse vídeo e fazer ele circular, ok? Pessoal, um detalhe importante. Fique até o final do vídeo para não perder todo o conteúdo. Tem conteúdo aqui de como lidar com pessoas que maltratam, que abusam, tá? Bom, então vamos embora para a leitura. Bom dia. Parte 2 do livro Limites. Quando dizer sim, quando dizer não. Assumindo o controle de sua vida. O que são limites? Os pais de um homem de 25 anos me procuraram com um pedido bastante comum. Queriam que eu consertasse o filho deles, Bill. Quando perguntei onde Bill estava, responderam: "Ah, ele não quis vir." "Por quê?" indaguei. "Bem, ele acha que não tem nenhum problema." "Talvez ele esteja certo," eu disse, surpreendendo-os. Falei-me a respeito. Eles narraram uma teia de problemas que iniciara havia muito tempo. Aos próprios olhos, Bill nunca esteve em boa forma. Nos últimos anos, apresentou problemas com drogas e mostrou incapaz de continuar os estudos e escolher uma carreira. Estava claro que aqueles pais amavam muito o filho e sofriam profundamente ao vê-lo levar aquele tipo de vida. Já haviam tentado de tudo para fazê-lo mudar e tornar-se responsável, mas nada funcionou. Ele estava usando drogas, fugindo das responsabilidades e andando em más companhias. Disseram-me que ele sempre teve tudo o que precisava. O rapaz tinha bastante dinheiro na escola para que não precisasse trabalhar e dispusesse de bastante tempo para o estudo e a vida social. Quando expulso de um colégio ou quando parou de frequentar as aulas, ficaram mais que felizes em ajudá-lo a encontrar uma escola melhor para ele. Depois de falarem por um tempo, repliquei: "Acho que seu filho está certo. Ele não tem problema nenhum." Pela expressão parecia que iam me tirar uma foto. Ficaram olhando para mim fixamente, perplexos. Finalmente o pai se manifestou. "Será que eu vi direito? Você acha que ele não tem nenhum problema?" "Isso mesmo. Ele não tem nenhum problema. Vocês têm. Ele pode fazer o que bem entende, sem nenhuma dificuldade. Vocês pagam, ficam ansiosos, preocupados, fazem planos e empregam sua energia para fazê-lo prosseguir. Ele não tem problema porque vocês eliminaram todos os problemas. Isso tudo deveria ser problema dele, mas do jeito que as coisas estão, é de vocês. Vocês gostariam que eu auxiliasse a ajudá-lo a ter algum problema?" Os dois me olharam como se eu estivesse louco, mas algumas luzes começaram a brilhar na mente deles. "O que você quer dizer com ajudá-lo a ter alguns problemas?" perguntou a mãe. "Bem, acho que a solução para esse problema seria estabelecer alguns limites para que as ações dele não causassem problema para vocês, mas sim para ele." "O que você quer dizer com limites?" perguntou o pai. "Veja da seguinte maneira. Imagina que ele é seu vizinho e nunca regou o gramado, mas sempre que você liga seu sistema de irrigação, a água jorra para o gramado dele. Sua grama está ficando queimada e começando a morrer, mas Bill olha para o gramado verde da casa dele e pensa consigo: meu jardim está ótimo. Essa é a vida de seu filho. Ele não estuda, não faz planos, não trabalha, mas tem um bom lugar para viver, muito dinheiro, todos os direitos de um membro da família que está cumprindo com sua parte. Se vocês definirem melhor
os limites de seu senso e posse, se consertarem o sistema de irrigação para que a água regue o gramado de vocês e não o dele, Bill terá de viver no meio da sujeira, e depois de algum tempo, ele provavelmente não vai gostar muito disso. Do jeito que as coisas estão agora, ele é irresponsável e feliz, e vocês são responsáveis e infelizes. Alguns esclarecimentos sobre limites resolverão isso. Vocês precisam colocar algumas cercas que mantenham os problemas dele fora do terreno de vocês e no lugar onde deve ficar, o território dele. Não seria um pouco cruel parar de ajudá-lo? Perguntou o pai. E essa ajuda tem feito algum bem? Perguntei. Se olhar agora, dizia que ele estava começando a entender a questão. Limites invisíveis de território e responsabilidade. No fundo físico é fácil enxergar os limites. Grades, placas, paredes, fossos com crocodilos e cercas são limites físicos. Apesar de ter aspectos diferentes, todos contêm a mesma mensagem. Aqui começa meu território. O proprietário do terreno é legalmente responsável por tudo o que acontece em sua propriedade. Os não proprietários não são responsáveis por ela. Os limites físicos marcam a linha visível de uma propriedade que pertence a alguém. Você pode ir ao tribunal da cidade e descobrir exatamente quais são os limites de responsabilidade e a quem deve recorrer se tiver algum problema com isso. No mundo espiritual, os limites são igualmente reais, porém mais difíceis de serem vistos. O objetivo desse capítulo é ajudá-lo a definir seus limites intangíveis e a reconhecê-los como algo sempre presente que pode aumentar o seu amor e salvar a vida. Na verdade, esses limites definem a sua alma e o ajudam a guardá-la e protegê-la. Provérbios 4:23. Eu e os outros. Os limites nos definem o que sou eu e o que são os outros. Um limite pode mostrar onde termino e onde alguém começa, dando-me uma ideia de posse. Saber do que sou proprietário e assumir a responsabilidade por isso me traz liberdade. Se sei onde meu território começa e termina, sou livre para fazer o que quiser com ele. Assumir a responsabilidade pela minha vida abre para mim um leque de opções. Contudo, se não sou dono da minha vida, minhas escolhas e opções são muito limitadas. Pense em como seria estranho se alguém lhe dissesse: guarde esta propriedade diligente, porque você será responsável por tudo o que acontecer aqui, e não lhe contasse quais são os limites da propriedade, ou se não lhe desse os meios com os quais você deveria protegê-la. Isso não seria apenas confuso, mas também potencialmente perigoso. Mas é exatamente o que acontece conosco no campo emocional e espiritual. Deus criou um mundo em que vivemos dentro de nós mesmos. Quer dizer, moramos em nossa própria alma e somos responsáveis por aquilo que ela nos leva a ser. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará da sua alegria. Provérbio 14:10. Precisamos lidar com o que está em nossa alma. E os limites nos ajudam a definir o que é isso. Se não conhecemos os parâmetros, ou se não aprendemos os parâmetros errados, corremos o risco de experimentar muito sofrimento. A Bíblia mostra claramente quais são os nossos parâmetros e como devemos protegê-los, mas nossa família ou as pessoas com quem nos relacionamos no passado muitas vezes nos confundem a esse respeito. Além de mostrar quais são as nossas responsabilidades, os limites nos ajudam a definir o que não é propriedade nossa e aquilo que não somos responsáveis. Não somos responsáveis, por exemplo, pelas outras pessoas. Em nenhum lugar está dito que devemos ter controle sobre os outros, embora gastemos muito tempo e energia tentando conseguir isso. A diferença entre com e por.
Somos responsáveis com os outros e por nós. Levai as cargas um dos outros, diz Gálatas 6:2, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo mostra a responsabilidade que temos um para com os outros. Muitas pessoas têm cargas tão pesadas que se tornam insuportáveis. Às vezes elas não têm muita força, recursos ou conhecimento para levar a carga e acabam precisando de ajuda. Sacrificar-nos para fazer pelos outros o que elas não podem fazer por si mesmas é uma demonstração do amor sacrificial de Cristo. Foi o que ele fez por nós. Fez o que não conseguiríamos fazer sozinho. Salvou-nos. Esse é o sacrifício de ser responsável com os outros. Entretanto, o versículo 5 diz: pois cada qual levará o seu próprio fardo. Cada um tem responsabilidades que somente ele mesmo pode carregar. Esse é nosso fardo particular, pelo qual somos responsáveis e o qual devemos assumir. Ninguém pode fazer certas coisas por nós. Precisamos ter controle sobre alguns aspectos da vida que fazem parte do nosso fardo. As palavras gregas que designam carga e fardo esclarecem o sentido dessas passagens. O vocábulo grego traduzido por carga significa peso excessivo ou peso tão grande que pode derrubar. É como uma rocha que pode esmagar-nos. Não podemos carregá-la sem auxílio. Ela nos quebraria as costas. Precisamos de ajuda com as rochas, os momentos de crise e desventuras da nossa vida. Em contraposição, o termo grego traduzido por fardo significa carregamento ou o peso do trabalho diário. A palavra define as coisas corriqueiras que todos precisamos fazer. O fardo é como uma mochila, foi feito para carregar, e devemos carregar o que nos pertence. Devemos cuidar de nossos sentimentos, atitudes, comportamentos, além das responsabilidades que Deus conferiu a cada um de nós, mesmo que precisássemos esforçar-nos para isso. Os problemas surgem quando as pessoas agem como se suas rochas fossem fardos diários e rejeitassem ajuda, ou como seus fardos diários fossem rochas que não deveriam carregar. As consequências desses dois casos são o sofrimento contínuo ou a irresponsabilidade. Para não ficar sofrendo ou nos tornarmos irresponsáveis, é muito importante saber o que o eu significa, onde está o limite de nossa responsabilidade e onde começa o do outro. Definiremos as responsabilidades que nos cabem mais adiante neste capítulo. No momento, examinaremos com mais atenção a natureza dos limites, guardando o que é bom, excluindo o que é ruim. Os limites ajudam a delinear nossa propriedade para que possamos cuidar dela. Eles ajudam a guardar nosso coração com diligência. Precisamos manter o que nos alimenta dentro do nosso cercado e o que nos faz mal fora dele. Em resumo, os limites ajudam a guardar o que é bom e excluir o que é ruim. Guardam nossos tesouros, Mateus 7,6, para que as pessoas não os roubem. Mantém as pérolas do lado de dentro e os porcos do lado de fora. Às vezes temos o ruim do lado de dentro e o bom do lado de fora. Nesses casos, precisamos saber abrir os limites para deixar que o bom entre e o ruim saia. Em outras palavras, nosso cercado precisa ter um portão. Por exemplo, se acho que tem algum sofrimento ou pecado dentro de mim, preciso me abrir e mostrar isso a Deus e aos outros, para que eu possa ser curado. Confessar a dor ou pecado ajuda a pôr para fora, de modo que isso não continue a envenenar-nos por dentro. E quando o que é bom está do lado de fora, precisamos abrir os portões e deixá-los entrar. Jesus mostrou que esse fenômeno ocorre quando recebemos a Ele e sua verdade.
Pessoas querem dar-nos coisas boas e precisamos abrir-nos para elas. Muitas vezes fechamos limites para as boas coisas dos outros, permanecendo em estado de privação. Em outras palavras, limites não são muralhas. A Bíblia não diz que devemos isolar-nos uns dos outros, construindo muralhas ao redor. Na verdade, diz que devemos ser um. Devemos viver em comunidade, mas em todas as sociedades, cada membro tem seu próprio espaço. O importante é que esses limites sejam permeáveis, o suficiente para permitir a passagem, e fortes o bastante para manter o perigo do lado de fora. Geralmente, quando as pessoas sofrem agressões durante a fase de crescimento, invertem a função dos limites e mantêm o mal dentro e o bom fora. Quando Maria era pequena, sofreu agressões do pai. Ela não teve estímulo para criar bons limites. Por consequência, fechou-se, guardando a dor internamente, não se abria para expressar sua mágoa e livrar sua alma disso. Também não permitia que a ajuda de outros entrasse para curá-la. Além disso, deixava que os outros continuassem a descarregar mais dor em sua alma. Por isso, quando procurou minha ajuda, carregava muita dor, continuava sendo agredida e havia construído uma muralha para evitar ajuda externa. Ela teve de inverter o processo pelo qual os limites funcionavam. Precisava de cercas que fossem fortes o bastante para manter o ruim fora de seus portões, que deixassem sair o ruim que já estavam em sua alma, permitindo a entrada do bom, de que ela precisava desesperadamente. Deus e os limites. A ideia de limites vem da própria natureza de Deus. Ele se manifesta como um ser inconfundível e individual, responsável por si próprio. Ele define e assume a responsabilidade por sua personalidade, contando-nos o que pensa, sente, planeja, tolera e não tolera, gosta ou não gosta. Ele também define a si próprio como algo distinto de sua criação e de nós. Ele se diferencia dos outros. Ele nos diz quem é e quem não é. Por exemplo, diz que é amor e não trevas. Além disso, há limites na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas ao mesmo tempo são seres distintos e com limites próprios. Cada um tem qualidades e responsabilidade próprias, tanto quanto vínculo e amor de um para com o outro. Deus também limita o que permitirá em seu território. Opõe-se ao pecado e permite as consequências do mau comportamento. Guarda sua morada e não permitirá que entrem ali coisas más. Convida a entrar aqueles que o amam e ao mesmo tempo deixa seu amor jorrar para eles. Os portões de seus limites abrem e fecham segundo sua conveniência. Da mesma forma que nos fez a sua imagem, ele deu-nos a responsabilidade pessoal dentro de nossos limites. Deus quer que dominemos a terra e sejamos administradores responsáveis da vida que nos foi dada. Para isso, precisamos criar limites como os de Deus. Exemplos de limites. Limite é tudo o que possa diferenciá-lo das outras pessoas, mostrando onde você começa e termina. Eis alguns exemplos de limites. Pele. O limite básico que o define é a sua pele. As pessoas geralmente a usam em sentido metafórico. Eu não gostaria de estar na pele dela. É por meio do físico, antes de mais nada, que aos poucos tomamos conhecimento de estarmos separados dos outros. Quando somos bebês, progressivamente aprendemos que somos diferentes do pai e da mãe, que nos seguram no colo. O limite da pele mantém o que é bom dentro e o que é ruim fora. A pele protege o sangue e os ossos, mantendo-nos juntos internamente. Também mantém os germes fora, protegendo-nos de infecções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a pele tem aberturas que permitem que o bom entre, como o alimento, e o que é ruim saia, eliminando produtos que não podem ser aproveitados. As vítimas de agressão física e abuso sexual em geral têm pouca noção de limites. Cedo descobrem que sua propriedade não começou na pele.
os outros podem invadir e fazer o que quiserem. Consequentemente, sentem dificuldades em estabelecer limites na vida mais tarde. Palavras. No mundo físico, uma cerca ou outro tipo de estrutura normalmente determina um limite. No mundo espiritual, as cercas são invisíveis. Contudo, você pode criar uma boa barreira protetora com suas palavras. A palavra mais simples para estabelecer limites é não. Ela permite que os outros saibam que você existe independentemente deles e tem controle sobre si mesmo. Ser claro a respeito do não e do sim é um tema que aparece em várias passagens da Bíblia. Não é uma palavra de oposição. A Bíblia diz que devemos nos opor àqueles a quem amamos, dizendo não. Não está correto comportar-se dessa maneira. Não tomarei parte nisso. A palavra não também é importante para estabelecer os limites da agressão. Muitas passagens bíblicas nos motivam a dizer não ao tratamento pecaminoso de outros para conosco. A Bíblia também nos aconselha a dar aos outros não com tristeza ou necessidade. Aqueles que não possuem limites lutam para dizer não ao controle, à pressão, às exigências e às vezes às necessidades dos outros. Acreditam que, se disserem não a alguém, ameaçará o relacionamento com essa pessoa. Por isso, consente passivamente, mas com ressentimento. Algumas vezes, alguém o pressiona para fazer algo. Outras vezes, você mesmo se sente pressionado, achando que deve fazê-lo. Se você não souber dizer não a esse tipo de pressão interna ou externa, terá perdido o controle sobre sua propriedade e não poderá desfrutar do autocontrole. Suas palavras também delimitam sua propriedade para os outros quando você expressa seus sentimentos, intenções ou antipatias. As pessoas acham difícil saber qual é a sua posição quando você não usa palavras para delimitar sua propriedade. Deus faz isso quando diz: gosto disso e não gosto daquilo, ou farei isto e não farei aquilo. As palavras que você emite permitem que os outros saibam onde você se encontra, dando uma delimitação para que você possa ser identificado. A frase "não gosto quando você grita comigo" é uma mensagem clara de como você se comporta em seus relacionamentos e mostra quais são as regras do seu território. Verdade. Conhecer a verdade sobre Deus e sobre a propriedade dele impõe limites sobre você e mostra quais são os limites dele. Perceber a verdade da realidade imutável do Senhor ajuda-no a definir a si mesmo em relação a ele. Quando ele diz que você colherá o que semear, por exemplo, você pode definir a si mesmo em relação a essa realidade, ou pode continuar a machucar a si próprio se for contra ela. Alcançar a verdade de Deus é conhecer a realidade, e viver de acordo com ela é ter uma vida melhor. Satanás é o grande deturbador da realidade. Lembre-se de que, no jardim do Éden, quando sugeriu a Eva questionar os limites e a palavra de Deus, as consequências foram desastrosas. A verdade é sempre o caminho mais seguro, seja a verdade de Deus ou a sua. Muitas pessoas têm uma vida desregrada ou tumultuada, porque tentam viver sem limites, não aceitando nem revelando a verdade sobre si mesmas. Ser franco consigo mesmo significa conhecer o valor bíblico da integridade e da unidade. Distância geográfica. O texto de Provérbios 22:3 diz que o prudente vê o mal e o esconde, mas o simples prossegue e sofre a pena. Às vezes, afastar-se de uma situação pode ajudar a manter os limites. Você pode fazer isso a fim de se recuperar física, emocionalmente e espiritualmente, depois de ter se dado até os limites, como Jesus fez muitas vezes. Se não, você pode retirar-se para fugir do perigo e impor limites sobre o mal. A Bíblia aconselha que nós separemos daqueles que continuam a nos machucar e criemos um lugar seguro para nós mesmos.
Sair de uma situação também pode fazer com que aquele que fica para trás experimente uma sensação de perda, de companheirismo e mude seu comportamento. Quando um relacionamento é abusivo, geralmente a única maneira de mostrar a outra pessoa que seus limites são reais é criar espaço até que o outro esteja preparado para lidar com o problema. A Bíblia defende a ideia de reduzir a proximidade entre as pessoas por causa do mal decorrente dessa ligação. Tempo. Passar algum tempo longe de uma pessoa ou de um projeto pode ser uma maneira de recuperar a posse sobre outro aspecto de sua vida, que estará fora de controle e precisará ganhar limites. Filhos adultos que nunca se separaram dos pais espiritualmente e emocionalmente, em geral precisam passar algum tempo afastados. Eles passaram toda a vida abraçando, aguardando e temem ter de parar de fazê-lo e abandonar o antigo modo de relacionar-se. Precisam de algum tempo para criar limites contra os velhos costumes, e um novo tipo de relacionamento pode aparecer para seus pais uma espécie de alienação. Esse tempo de afastamento geralmente melhora a relação com os pais. Distância emocional. A distância emocional é um limite temporário que dá o espaço de que seu coração precisa para manter-se seguro. Não é um modo de vida permanente. Os que experimentam relacionamentos abusivos precisam encontrar um lugar seguro para começar a descongelar-se emocionalmente. Às vezes, em casamentos em que existiram abusos, a parte agredida precisa manter-se certa distância até que a parte agressora comece a reconhecer seus problemas e mostrar-se confiável. Você não deve continuar tolerante à dor e à frustração. Se você experimentou um relacionamento abusivo, deve esperar até adquirir segurança e certeza de que houve uma mudança real no padrão de comportamento do outro antes de voltar. Muitas pessoas não se demoram a confiar em alguém em nome do perdão e não esperam até que o outro produza frutos dignos de arrependimento. Continuar a abrir-se emocionalmente para uma pessoa agressiva ou viciada sem primeiro comprovar uma mudança real é tolice. Perdoe, mas guarde seu coração até comprovar a seriedade dessa mudança. Outras pessoas, vítimas de vícios, controle ou abuso por parte de outra pessoa, estão descobrindo que depois de repetidos anos de amor irrestrito, elas só conseguem criar limites com a ajuda dos outros. Seu sistema de apoio lhe dá a força necessária para dizer não ao abuso e ao controle pela primeira vez na vida. Há dois motivos pelos quais é preciso que os outros nos ajudem a impor limites. O primeiro é que a principal necessidade da vida é relacionar-se. Pessoas sofrem muito para conseguir fazer amizades e muitas suportam o abuso por temerem que os pais as abandonem e elas fiquem sozinhas caso enfrentem. O medo de ficar só mantém muitas pessoas sofrendo por anos e anos. Temem que, se estabelecerem limites, nunca serão amadas. Porém, quando se abrem para que os outros ajudem, descobrem que a parte abusiva não é a única fonte de amor no mundo e que é possível encontrar forças e apoio para impor os limites de que precisa. Não estão mais sozinhas. A Igreja de Cristo existe para dar força e protegê-las dos golpes deferidos contra elas. O outro motivo pelo qual necessitamos dos outros é que precisamos aprender coisas novas. Muitas pessoas aprenderam na igreja ou na família que os limites não são bíblicos, que são algo desprezível ou egoísta. Essas pessoas precisam de bons sistemas bíblicos de apoio que as auxiliem a levantar-se contra a culpa vinda de velhas vozes interiores que lhes dizem mentiras para mantê-las na sujeição. Precisam de alguém que as ajudem a enfrentar as antigas mensagens e a culpa que a mudança implica. Na segunda parte desse livro, estudaremos mais detalhadamente como criar limites nas principais relações da vida. A ideia, no momento, é não construir limites no vácuo. A criação de limites sempre pressupõe uma rede de sustentação. Pois é, gente, obrigado e até o próximo vídeo. Em breve estarei lendo mais sobre esse livro espetacular. A propósito, se gostaram, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado, tchau.